No vídeo de hoje eu vou falar como você pode praticar o Ho'oponopono para limpar memórias de escassez e, consequentemente, atrair mais prosperidade e abundância financeira para sua vida. Então, primeira coisa importante da gente lembrar aqui é o seguinte: o intuito do Ho'oponopono é limpar memórias e não conseguir coisas, tá? Isso era o Dr. Heal Len que dizia. Você não deve fazer o Ho'oponopono com a expectativa de conseguir alguma coisa, e sim com a intenção de você limpar as memórias que estão impedindo você de ter aquela coisa. É um pouquinho diferente, tá? E aí, quando você limpa, como consequência, você vai atrair aquela coisa que você quer. Então aqui, por exemplo, no caso da abundância financeira, que é o tema desse vídeo, você vai praticar o Ho'oponopono para limpar as memórias de escassez, as memórias que estão manifestando escassez na sua vida, que estão manifestando situações desagradáveis aí em relação às suas finanças, em relação à sua prosperidade. Intencionando isso, você limpando essas memórias, o que vai acontecer? Você vai atingir o seu estado natural de ser, que é qual? É seu estado divino. Então vamos entender isso um pouquinho melhor. Se Deus é tudo o que é, nós somos o quê? Uma parte dele. E nós somos também tudo o que ele é como consequência. Se Deus é abundância, nós também somos abundância. Então essa deveria ser a nossa natureza, tá? Porque a nossa essência, que é divina, a nossa centelha divina, a nossa conexão com Deus, tem a natureza perfeita. E a gente acaba manifestando situações desagradáveis na nossa vida, como escassez, por exemplo, segundo a filosofia do Ho'oponopono, por conta das nossas memórias. E essas memórias, elas são o quê? Elas são informações negativas que ficam armazenadas na nossa mente subconsciente. Então, na nossa mente consciente, nós temos 5% das informações, ou seja, aquilo que você sabe que está comandando a sua vida, aquilo que você sabe, que você tem consciência, é 5% só. E os outros 95% está no seu subconsciente. Então, tem muita coisa lá que a gente nem sabe que está lá. Então, essas coisas que estão lá, essas informações, elas podem vir de antepassados, coisas que foram passando de geração em geração, crenças que estão lá ainda no nosso subconsciente, ou vivências que a gente teve na nossa infância ou em outras épocas da vida, negativas com dinheiro, vivências de escassez, de falta. E todas essas informações que o Ho'oponopono chama de memórias, elas estão criando a nossa realidade também, tá? Então a gente precisa o quê? Limpar isso para que a gente possa se alinhar com a nossa fonte, com a nossa essência, que já é perfeita, que já é divina, que já é abundância, tá? Então é muito importante a gente entender isso primeiro, porque quando você faz uma prática com uma intenção de manifestar prosperidade, você pode fazer também, só que aí você está praticando lei da atração, tá? E não tem problema nenhum, você pode fazer as duas coisas juntas. Só que se você souber como fazer o Ho'oponopono da forma correta, você vai potencializar os seus resultados, porque primeiro você vai limpar, aí você vai se alinhar mais facilmente com a fonte, e aí sim você deposita uma intenção no universo que vai te ajudar a trazer aquilo mais fácil para você. O Dr. Heal Len dizia até que a gente não precisa nem colocar a intenção, né? Mas eu acho que isso daí já é um estágio mais avançado, na minha humilde opinião. Então eu gosto muito de fazer assim. Eu gosto de limpar primeiro e depois colocar uma técnica da lei da atração, uma intenção para potencializar os resultados. Então vamos entender aqui hoje como você faz o Ho'oponopono para limpar essas memórias de escassez que estão se manifestando na sua vida. Então vamos pensar o seguinte, ó. Quando uma coisa desagradável se manifesta, significa que a vida está encenando as suas memórias para que você limpe aquilo, para que você olhe para aquilo e para que você limpe aquilo. Então, se você está manifestando escassez, significa que a vida está encenando, aí de forma simbólica falando, né? Encenando as suas memórias de escassez. Então, quando você observa uma situação de escassez, você fala assim: opa, isso aqui está sendo manifestado pelas minhas memórias, deixa eu limpar as memórias então, tá? Então toda situação negativa é uma oportunidade que você tem de reconhecer isso e limpar isso. E aí você pode
utilizar as 4 frases do Ho'oponopono para fazer essa limpeza. Como eu sempre falo aqui no canal, tem várias formas de você praticar Ho'oponopono. Hoje eu vou falar de 2 delas, tá? Uma delas que eu vou falar são as 4 frases. Sinto muito, me perdoe, ou por favor me perdoe, eu te amo, sou grata. Cris, precisa colocar uma frase na frente, uma palavra na frente? Por exemplo, dinheiro, sinto muito, me perdoa, te amo, sou grata. Ou prosperidade, ou vida financeira, precisa colocar uma palavra na frente? Não precisa, tá? Eu sei que tem gente que gosta de praticar assim. Se você gosta de praticar assim, tá tudo bem. Você pratica do jeito que você quiser. Mas aí as pessoas vêm perguntar, Cris, qual palavra que eu coloco na frente? Então, não tem uma regra, gente, de qual palavra colocar, até porque isso não é da prática original do Ho'oponopono. A prática que eu ensino aqui no canal é uma prática que eu aprendi segundo os ensinamentos do Dr. Hewlett, tá? Então, o Dr. Hewlett, ele não utilizava a palavra. Então, se você perguntar para mim qual palavra eu vou usar na frente para limpar memórias de escassez, eu não vou saber te responder porque não é dessa forma que eu pratico. O que eu sugiro? Que você intua qual palavra você deve usar. E eu vou dar algumas dicas aqui de como você pode fazer essa prática das 4 frases. Primeiro, vamos entender o que você está dizendo quando você está dizendo as 4 frases. Quando você diz eu sinto muito, o que você está querendo dizer com isso? Você está querendo dizer, opa, eu sei que essa situação que eu estou vivendo hoje foi manifestada por minhas memórias. Você está assumindo a responsabilidade pelo que está acontecendo na sua vida. E aí você diz, sinto muito por isso. Por quê? Por ter essas memórias. Sinto muito por não ter limpado antes. Sinto muito porque eu não sabia que tinha essas memórias. Ou sinto muito porque eu tinha e não sabia como limpar. E depois você diz, me perdoe. Que na verdade é como se você estivesse dizendo me perdoe para você mesmo. É como se você estivesse olhando no espelho e falando, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata ou sou grato. Então você está falando para você mesmo. Você pode também imaginar que você está falando para que Deus ajude você a se perdoar. Quando você então está pedindo perdão, você está se ajudando a se perdoar. Por quê? Tem gente que fala que o sinto muito e me perdoa não são importantes, ou que o sinto muito e me perdoa não precisa mais repetir. Porém, gente, tem gente que ainda precisa do sinto muito e me perdoe, por causa do sentimento de culpa. Eu, por exemplo, eu gosto de repetir sim as 4 frases, porque eu sinto culpa às vezes. Eu sou humana, né? Nós somos humanos, então não adianta a gente fingir que não tá sentindo. A gente pratica o Ho'oponopono exatamente para limpar o que a gente está sentindo. Então, se você não admite que você está sentindo aquilo, não tem como você limpar. Você vai acabar jogando a sujeira para debaixo do tapete. Então, eu gosto de falar, me perdoe, sim, porque eu tenho essa tendência de sentir culpa. E se você também tem, então é importante que você fale, eu sinto muito e me perdoe, para você se perdoar. E aí depois que eu pratico a técnica, eu consigo me perdoar, tá? Essa é a intenção. Porque às vezes a gente pensa assim, poxa vida, eu sei que sou eu que tô fazendo isso, mas eu não tô conseguindo mudar. E às vezes a gente fica com raiva da gente por isso, né? Você já se sentiu assim? Deixa aqui nos comentários pra mim. Eu me sinto assim às vezes. Então eu pratico o Ho'oponopono para limpar esse sentimento. E aí, depois você diz, eu me amo, é como se você estivesse dizendo eu me amo quando você diz eu te amo. Tanto faz a ordem das frases, tá? Então você diz eu te amo, por quê? Você tá selando a técnica com o amor aí, dizendo que tá tudo bem. Você sentiu culpa, você atraiu isso, mas tá tudo bem. Você se ama mesmo assim. E aí você diz sou grato ou sou grata, para quê? Porque você está reconhecendo que você tem essas memórias e que você está tendo a oportunidade maravilhosa de limpar isso dentro de você. Através daquela memória negativa que está se manifestando na sua vida, aquela situação negativa, ao invés de você se desesperar com aquilo, você vai olhar para aquilo com amorosidade e você vai falar assim, sou grata ou sou grato por essa situação estar se manifestando para que eu possa olhar para dentro, para que eu possa limpar o que está dentro de mim. Então, quando você diz, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata,
É isso que você está dizendo. Se você entender isso, você vai conseguir talvez ter um resultado mais rápido sem ter que repetir tantas vezes. Em relação às 4 frases que eu falei, né, que eu acho importante, sinto muito, me perdoe. Porém, às vezes você não está sentindo culpa e você também não tem a necessidade de dizer sinto muito. Nesse caso, quando você sentir que não precisa dizer sinto muito, me perdoe, porque você está sentindo que está tudo bem não dizer e que não precisa, então você fala somente te amo, sou grata. Te amo, sou grato. Aí sim você pode só falar te amo, sou grata ou simplesmente até te amo. E aí as pessoas perguntam assim, Cris, eu tenho que fazer 108? Não precisa fazer 108. Ah, mas e se eu quiser fazer? Beleza, pode fazer. Não tá errado. Mas a prática que o Dr. Hewlett ensina não é com 108 vezes. É quantas vezes então? É com quantas vezes você quiser. Se você fizer 1, 2, 3 vezes entendendo bem isso que eu falei, provavelmente na terceira, quarta, quinta vez você já vai estar se sentindo melhor. Ou às vezes tem dia que a coisa tá difícil e às vezes a gente precisa até fazer mais que 108 para repetir aquilo até se sentir em paz. Então, quantas vezes são necessárias? Até você se sentir em paz. Quantas vezes você precisar naquele dia até você se sentir em paz. E tem dia que você não vai se sentir em paz, e nem com a 108 e nem com mais de 108. Não é assim, gente? Isso acontece comigo às vezes. E aí tá tudo bem também. Você faz o quantas você quiser e depois no outro dia você faz mais e depois você vai fazendo um pouquinho mais ao longo do seu dia. Então você pode fazer isso no começo do seu dia. Colocar essa intenção. Você quer melhorar a sua vida financeira? Então separa um momento do seu dia. Pode ser no começo, de preferência, porque daí você já começa o seu dia bem. Separa um momento do seu dia para você fazer a prática do Ho'oponopono, para você intencionar limpar as memórias de escassez, limpar as memórias que estão causando escassez na sua vida. E aí você repete as 4 frases, sem precisar necessariamente colocar uma palavra na frente, somente as 4 frases, pensando nisso. Coloca a intenção. Vou intencionar, como se você estivesse falando para você. Vou intencionar fazer o Ho'oponopono agora para as memórias de escassez. Sinto muito, me perdoa, te amo, sou grata. E você pode pedir ajuda do divino para que ele limpe em você aquilo que precisa ser limpo. Separe uns minutinhos por dia para fazer isso e depois, ao longo do seu dia, toda vez que uma situação negativa se apresentar, você pode praticar internamente, você pode ir falando as frases internamente em pensamento, conforme as situações vão se apresentando no seu dia, para que você vá limpando aquilo conforme as coisas que vão acontecendo. E sempre lembrando que você está limpando as memórias para quê? Depois que você tirar as memórias, que você limpar as memórias, vai sobrar o quê? Vai sobrar entre aspas, né? Sobrar, vai restar a sua essência, que é divina, que é a abundância. Então você está limpando essas ideias de escassez, porque a escassez, ela é uma ilusão. Você tem que pensar nisso, você tem que lembrar disso. A escassez é ilusão, você está manifestando ilusão através das suas memórias. Então tenta se conectar também aí com a sua fonte divina, com a sua centelha divina, com Deus que habita em você e entender que a sua natureza já é abundância, que você só precisa tirar as memórias da frente e permitir que essa abundância chegue na sua vida. Essa ideia, né, que você precisa ter aí para você praticar o Ho'oponopono aí para sua vida financeira. Faça isso um pouco por dia que eu tenho certeza que as coisas vão começar a melhorar. E eu falei que eu ia falar de uma outra forma, né? Eu falei que ia falar de 2 formas. Aqui eu vou falar agora também de uma ferramenta que você pode utilizar. Mas antes, deixa seu joinha no vídeo se você está gostando e se inscreve no canal se você não está inscrito ou inscrita ainda. Outra forma de praticar Ho'oponopono é através das ferramentas, que são formas mais lúdicas e simples de você praticar sem ter que ficar repetindo as 4 frases ou as 2 frases. Te amo, sou grata, né, no caso. E uma ferramenta que é bastante indicada para essa questão da prosperidade é a ferramenta Colibri. Então, o que você vai fazer? Você vai utilizar toda vez que você sentir medo, que você sentir ansiedade em relação à sua vida financeira, às suas contas que estão chegando, aquela bola de neve de dívida que vai formando. Toda vez que você pensar nisso, que você sentir essas coisas ruins, esses sentimentos negativos, o que você vai fazer? Falar colibri.
quantas vezes você quiser também. Pode falar 3 vezes internamente. Colibri, colibri, colibri. Ou em voz alta. Ou você pode escrever colibri em post-its, espalhar pela sua casa, lozinhas se você tiver, papel. Ou você pode imprimir imagens de colibri, que é um beija-flor, né, para quem não sabe, e colocar também na sua casa ou na tela de desbloqueio do seu celular. Eu, por exemplo, tenho colibri na tela de desbloqueio do meu celular, que geralmente é a primeira coisa que a gente olha, é o celular quando a gente acorda, né, para ver a hora. E aí, pelo menos no meu caso, não sei você, mas acho que a maioria das pessoas sim. Aí eu já acordo e já mando a informação pro meu subconsciente de limpeza. É lógico que você não precisa utilizar também só quando você está passando por uma ansiedade, alguma questão negativa. Você pode utilizar também de forma preventiva, tá? Então, mesmo quando as coisas já estiverem indo bem, você pode deixar o colibri ali na tela de desbloqueio do seu celular para você limpar o que você nem sabe que está lá. E aí sim, depois de praticar a limpeza, você pode praticar também uma técnica da lei da atração, uma visualização, visualizar o que você quer, como que é a vida financeira dos seus sonhos, o que você quer. Visualiza aquilo que você quer como se já tivesse, tá? Aí que é uma sugestão minha. Praticou o Ho'oponopono, praticou a ferramenta Colibri e aí em seguida pode também fazer uma visualização para você acelerar os resultados. E se você quiser entender um pouquinho mais sobre essa ferramenta Colibri, eu vou deixar a explicação completa no vídeo que eu tenho aqui no canal, em algum lugar aqui na tela para você clicar e assistir. Um abraço e eu vejo você lá no próximo.